Dois grandes santos da igreja. Um santo que não é canonizado, mas um dia vai ser, se Deus quiser. Foi o maior teólogo da igreja antiga, né? Mas foi muito caluniado, caluniado injustamente e terminou não sendo canonizado. Mas um dia ainda vai ser canonizado e feito doutor da igreja. É Orígenes. E ele tem uma frase preciosa: se rezas de verdade, és teólogo. Teólogo não é aquele que estuda sobre Deus ou aquele que fala sobre Deus. Teólogo é primeiramente aquele que reza, porque só na oração a gente penetra no mistério de Deus. E a outra frase é de uma doutora da igreja, Santa Teresa: que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. Sem oração, o exegeta se torna descrente. Sem oração, o teólogo fala do que não sabe. Sem oração, a pastoral de vocês não passa de marketing ou ativismo. Só na oração a gente saboreia as coisas de Deus para depois vê-las na vida, vê-las na escritura, vê-las no irmão, vê-las na realidade. Nunca acreditem em quem chegar para vocês dizendo assim: minha atividade é minha oração. É mentira. A atividade só é oração se primeiro você rezou, para fazer da sua atividade um culto de louvor ao Pai pelo Filho no Espírito. Sem a oração, a atividade é ativismo, é busca de você. Você vai fazendo, dizendo é para a glória de Deus, mas não é. Vai fazendo do seu jeito, na sua medida, de acordo com o seu ritmo, que nem sempre é o de Deus. Então é na oração. Pode olhar, na oração a gente conhece Jesus. Na oração a gente saboreia as coisas do céu. Tertuliano, esse é teólogo, mas nunca vai ser canonizado, né? Tertuliano dizia, de modo muito bonito, muito forte: escutem só, os peixes nadam. Então é característica do peixe, se é peixe tem que nadar. É o que faz o peixe ser peixe. Os peixes nadam, as aves voam, os homens rezam. Se fosse uma pessoa de hoje, diria: os homens pensam. Não. A maior dignidade do homem não é pensar. A maior dignidade do homem, o que faz o homem ser homem, é que ele é o único ser capaz de levantar os olhos para os céus e abrir-se para Deus. A essência do ser humano não é nem a consciência nem a liberdade. A essência do ser humano é a capacidade de comunhão com Deus. Aquilo que diz o catecismo: o homem é capaz de Deus, capax Dei. É para que o homem seja capaz da amizade com Ele, que Ele nos criou conscientes e livres. Deus não nos criou conscientes para qualquer coisa. Nos criou conscientes para que tenhamos consciência da gente e dele. Deus não nos criou livres para a gente escolher entre um picolé de coco e um de maçã, entre ser médico e ser advogado. Deus nos criou livres para que a gente possa dizer um sim total a Ele. Agora, essa liberdade, esse sim ou esse não, vão se manifestar nas escolhas particulares da vida. Mas a nossa maior dignidade é a comunhão com Deus. Mais Deus, mais homem. Menos Deus, menos homem. E quando o homem exclui Deus totalmente, ele vira um bicho, o mais perigoso e perverso que existe. O único bicho que é capaz de matar por prazer. O único bicho que é capaz de matar sem precisar sobreviver. Mata por matar, por pura ganância. O homem é o bicho, o homem sem Deus é o bicho mais nocivo e mais perigoso que jamais existiu. Pode olhar o que o homem já fez de ruim nesse mundo, quando ele não tem Deus por medida. São Cirilo de Alexandria tem um poema muito bonito para Cristo, e ele começa chamando a Cristo com uma expressão esquisita. Começa assim: freio de indômitos potrinhos. Os potros somos nós, outros selvagens, bravos. Quem coloca cabresto na gente é Cristo. Quando a gente se abre para Cristo, a gente conhece nossos limites.
Quando a gente se abre para Cristo, Ele é o critério da nossa vida. É Ele quem diz o limite do homem, a grandeza do homem, o certo do homem e o errado do homem. Então, mais Cristo na vida de vocês, mais vocês serão vocês. Aquela história que eu venho dizendo desde o começo. E digo, meus filhos, porque é uma convicção de vida, não é? Com 47 anos, claro, não tenho a experiência de quem tem 70, mas já tenho a experiência de vida. E a gente vai vendo, o maior inimigo da gente é a gente, não tenho dúvida. Quem mais atrapalha a gente na vida não é o colega, não é o bispo, não é o reitor, não. Quem mais atrapalha a gente é a gente, que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser Deus, que se prende a gente mesmo. Quanto mais eu for livre de mim, para me encontrar em Cristo, eu serei eu mesmo. Eu serei feliz, sereno, livre e libertador. Nunca confie nos libertadores que não são livres de si mesmos. Existe uma frase naquele livro O Silêncio de Maria, uma frase do Frei Inácio Larrañaga. O Frei Inácio fez muito bem a minha vida com os livros dele. E tem uma frase que sempre me encantou, desde quando eu li a primeira vez. Ele, numa oração que tem no início, ele diz a Nossa Senhora: És Senhora de ti mesma, antes de seres Nossa Senhora. Isso mesmo, Senhora de ti mesma, livre, ali de pé ao pé da cruz, antes de ser Nossa Senhora. Duvidem dos libertadores que não são livres. Duvidem dos que gritam por justiça e não são justos, porque não passa de embalagem falsa, de produto falsificado. Bom, mas não é esse o tema dessa meditação. Vamos voltar para Jesus Cristo. Eu já lhes disse que Jesus é o único Salvador. Eu já lhes disse que Jesus é nossa única esperança. Eu já lhes disse em que sentido a gente tem que entender que Jesus é o Salvador universal. Já disse que é verdade o esquema da cristologia cósmica. Em certo sentido, ele já está em tudo desde o princípio. É verdade o esquema da cristologia antropológica. Cristo está no desejo de cada homem. É verdade o esquema da cristologia historicista. É verdade que Cristo já está em toda a história. Mas também disse que tudo isso é ambíguo, é até errôneo, se eu não completar com o quarto esquema. Cristo é a novidade inesperada que o Pai nos deu. Como dizia Santo Irineu, ele trouxe toda a novidade, trazendo-se a si mesmo. Lembre que eu lhes disse, não é garantido que cada um de nós vai terminar em Cristo. A gente pode terminar no inferno. Não é garantido, que o homem encontre Cristo. Nós somos ambíguos. A gente só encontra Cristo se a gente se converter. Nunca esqueçam disso. Nunca. Eu disse ontem e vou repetir para vocês ficarem com isso na cabeça. Se possível, a vida toda. A primeira palavra de Cristo não é essa: eu cheguei, vocês estavam me esperando, eu cheguei, que beleza. E os judeus com bandeirinha recebendo. Não. Jesus desmantelou as expectativas dos judeus. Jesus não responde às nossas perguntas. Muda o nosso modo de perguntar. Jesus não é o Messias de encomenda. A primeira palavra de Jesus é: convertei-vos. Nós somos assim, temos saudade dele, mas quando ele vem, nos desmantela todo. Porque ele não é simplesmente na nossa medida. Não é o Deus de encomenda. Não é o Deus que satisfaz os meus desejos, mas o Deus que me liberta dos meus desejos e muda e corrige os meus desejos. Nunca esqueçam isso na vida. Às vezes vocês vão dobrar o joelho, ralar o joelho, chorar e pedir: Senhor, dá-me isso. Pedem com todo o coração e com toda a verdade, e o Senhor não dá. Pronto, perdi a fé. Perdeu a fé porque não sabe caminhar com Deus. Quando Santo Agostinho dizia na carta dele à prova: a oração não é para instruir Deus, mas para corrigir o homem. De tanto pedir, de pedir com tanta insistência, eu vou me jogando nos braços de Deus. Eu vou aprendendo o que dependo de Deus e vou aprendendo a dizer: faça-se a tua vontade. E depois de tanto pedir e chorar, se não sair como eu pedi, eu já estou pronto de tanto rezar para dizer: Senhor, eu rezei tanto, tu fizeste como eu não esperava. Agora eu sei que tu fizeste como tu querias. Bendito sejas tu. Mas se eu não rezar, eu não aprenderei isso.
É na oração. É na oração. Quando as Brigadas Vermelhas, comunistas italianas, sequestraram Aldo Moro, primeiro-ministro da Itália. Aldo Moro era amigo íntimo, querido de Paulo VI, querido. E as Brigadas Vermelhas ficaram remanchando com esse primeiro-ministro preso. Sofrimento para a Itália toda. O Papa pediu a libertação dele. E as Brigadas Vermelhas mataram Aldo Moro. E Paulo VI fez questão de celebrar a missa pela alma dele. Eu não me esqueço nunca, tem isso gravado no YouTube, né, na internet. A palavra de Paulo VI para Deus. Impressionante. Senhor, tu não quiseste escutar nossos pedidos por Aldo Moro. Que coisa. Tu não quiseste. Este homem bom, este homem reto, este homem tão humano e tão piedoso. Quase uma queixa, um lamento, mas submisso, manso, humilde, abandonado. Rezar não leva a isso. Quem reza se salva. Quem reza conhece a Deus. Quem reza aprende a ver com os olhos de Deus e a pulsar o coração com o coração de Deus. Meus filhos, olhe, crer não é fácil não. Não é não. Vocês vão ver. Crer de verdade é lutar com Deus a vida todinha e ser vencido por Ele. Bom, mas Jesus, né? Jesus é o rosto de Deus, o carinho de Deus, o abraço de Deus no nosso meio. Jesus é Deus. E nessa manhã o que eu queria era contemplar com vocês o Jesus histórico, tomando o Evangelho. Agora eu vou citar muito o Evangelho, né? Eu quero descobrir com vocês, olhando Jesus, a relação dele com o Pai. Olha, se vocês perguntassem a Jesus de Nazaré, isso os exegetas todinhos dizem, Jesus de Nazaré, quem és tu? Ele responderia com uma palavra: eu sou o Filho. Toda a vida de Jesus, todo o amor de Jesus, todo o sonho de Jesus, os planos de Jesus, o afeto de Jesus, tudo foi para o Pai. O Pai era a paixão de Jesus. Então eu queria agora, nessa manhã, nessa primeira meditação, mostrar isso no Evangelho, como Jesus só teve uma paixão na vida, o Pai. Como Jesus foi todo para o Pai. Meus filhos, quando a gente tem um eixo assim na vida, a gente arruma a vida. Quando a gente tem um eixo na vida, a gente é livre. Jesus foi assim. Por que Jesus nunca casou? Não é que desvalorizasse o casamento, o amor humano. É porque não havia mais lugar para ele no coração, para esse tipo de amor. De tal modo ele era todo do Pai. Todo. Então escutem. Vejam, não é? Como já na encarnação, a Escritura nos indica os sentimentos do coração de Cristo. Porque não sei se vocês já observaram, Jesus entrou no mundo e saiu do mundo rezando. Jesus entrou no mundo e saiu do mundo perdidão no Pai, apaixonado pelo Pai. A carta aos Hebreus diz o que Jesus rezou, o que o Filho Eterno rezou quando entrou no mundo. Está lá, em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7. Ao entrar no mundo, ele afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Está aí o resumo de todo o modo de viver de Jesus. Pai, eu venho fazer a tua vontade. Pai, veja, o meu amor obediente a ti, a minha vida vivida não para mim, mas para ti, é o sacrifício que tu queres. Não é mais aquele sangue derramado do boi, aquele sangue derramado do cabrito, da ovelha, mas é a minha vida derramada amorosamente por ti, em cada cansaço, em cada caminhada na Galileia, em cada paciência com os discípulos, até a cruz. Eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. É aí que Jesus, deixa eu logo dizer uma coisa a vocês, é aí que Jesus é sacerdote. Essa é a diferença. Eu ainda vou fazer eu quero ver se a última meditação nossa é sobre o sacerdócio. Eu queria comentar um texto da carta aos Hebreus com vocês.
O sacerdócio de Jesus não é ritual. Veja, o sacerdócio judaico é ritual, é hereditário. Não interessa se o sacerdote é piedoso ou não, ele vai lá, mata, né, cumpre o rito e pronto, cumpriu. Certo? O sacerdócio de Cristo não. Cristo vai exercendo o sacerdócio na vida dele, entregando-se ao Pai. A vida de Jesus é aquilo que vocês cantaram ontem, como a vela que se consome no altar. Certo? Toda a existência de Jesus, isso os teólogos os melhores, os mais modernos dizem isso. Toda a existência de Jesus foi pró-existência. Quer dizer, ele nunca viveu para ele. Ele viveu para o Pai. E por amor ao Pai, pelos irmãos. Mas primeiro para o Pai. O encanto de Jesus, a paixão de Jesus, a fixação de Jesus, a loucura de Jesus é o Pai. O Pai. Podem olhar no Evangelho. Pois bem, já ao entrar no mundo, ele é todo para o Pai. E a gente vê isso em toda a história dele. Vocês sabem, hoje a gente consegue, talvez os que não fizeram ainda exegese, estudaram ainda os sinóticos, não saibam isso. Mas vejam, de verdade, vocês sabem que Jesus pregou de 3 a 4 anos, mais ou menos. O início da pregação de Jesus foi um sucesso. Jesus começa pregando na Galileia. Tá certo? E no início, Jesus foi um sucesso de crítica e de público. No início, Jesus era novidade. Tá certo? E todo mundo corria para ver Jesus. Tanto pelo modo como ele pregava, quanto pelos milagres que fazia. Jesus fez milagres de verdade. Fez milagres. Tá certo? Jesus tinha uma pregação que era diferente da pregação dos rabis, dos escribas, dos mestres de Israel. Reparem, o melhor evangelho para a gente observar isso é o de Marcos, que é o mais antigo, é do ano 64, né? Mais ou menos do ano 64, é o primeiro. Então vocês podem observar, se vocês pegarem o capítulo 1 de São Marcos, é interessante. Escutem só: sua fama se espalhou em todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Marcos 1, 28. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. Marcos 1, 32, 33. Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Marcos 1, 45. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia, veja, até do sul do Líbano. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixasse um pequeno barco para que o povo não apertasse, pois havia curado muita gente. Marcos 3, 5 a 10. E vai por aí. É o início do Evangelho de Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga, e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos 1, 21 a 22. Então Jesus começa o ministério dele como Padre Novo. É sucesso. Todo mundo vai ver o jovem pregador que tinha tanto amor. Tá certo? Mas logo depois vem a crise. Jesus, meus irmãos, fiquem sabendo, viveu o ministério dele todinho em crise. Jesus foi um pregador em crise. Tá certo? Porque logo depois desse primeiro amor, começaram as incompreensões. E por que as incompreensões? Porque Jesus não era o Messias que o povo esperava. Jesus não era o Messias de encomenda. O povo esperava um Messias milagreiro. O povo esperava um Messias que satisfizesse as suas expectativas. Veja, por isso a minha meditação ontem, a minha insistência, porque ainda hoje é assim, né? Então, e Jesus não foi o Messias assim. Jesus nem se enquadrou no tipo de Messias que os fariseus esperavam, o Messias que viria obrigar o povo a cumprir a lei. Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que os essênios esperavam, que viria para purificar o culto do templo de Jerusalém.
Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que os zelotas esperavam. O Messias da TL adoidada que viria expulsar os romanos e expulsar Herodes. Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que o povão esperava. O povão esperava o Messias para resolver seus problemas imediatos, fazedor de milagres. Jesus não foi um Messias assim. Jesus foi o Messias que o Pai queria que fosse. Na segunda meditação de hoje eu vou falar disso. E vocês vão ver o preço que Jesus pagou por isso aí. Então vejam, quando as pessoas, quando os fariseus, o povo, os essênios, os zelotas foram percebendo isso, foram se fechando para Jesus. Vou mostrar isso para vocês. Primeiro, as incompreensões da própria família. A família de Jesus, os parentes dele em Nazaré não acreditavam nele. Para a família de Jesus, Jesus era um doido, era um desequilibrado. Eu fico pensando sempre o que Nossa Senhora não teve de ouvir dos parentes. Porque vocês reparem, Jesus era filho único, deixou a mãe sozinha. Na Terra Santa, uma mulher nunca podia ficar só. Quando era criança, era o pai que cuidava. Quando era adulta, era o marido. Quando ficasse idosa, viúva, era o filho que devia cuidar. Sempre um homem devia cuidar dela. Um homem devia sustentá-la. Que coisa bonita. Jesus é filho único e deixa sozinha a mãe viúva. Vocês reparem que nos evangelhos sempre aparece Maria com os irmãos de Jesus. Os parentes cuidavam dela. Ela não devia escutar coisa muito bonita, né? Que educação vocês deram para esse menino, né? Veja, mas é verdade, não está certo. Que formação esse menino tem? Ao invés de cuidar de você, que era a responsabilidade dele, sai por aí dizendo doidice, pregando doidice, arranjando briga com todo mundo. Maria deve ter escutado muito isso. Escutem só, olha aqui. Voltou para casa e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, como quem pega doido. Porque diziam, enlouqueceu. É que a gente não presta atenção nisso. Marcos 3, 20 a 21. Em Nazaré, Jesus era tido como o Beato Salô, tá certo? Um exótico, um doido. Veja, e levam Maria. Maria vai com eles pegar Jesus, tá certo? Coitado, de tanto ouvir e com a preocupação de mãe, coitada. Trazê-lo para casa para descansar um pouco. Não é brincadeira, minha gente. Crer, a vida com Deus coloca a gente em crise. Escutem, escandalizavam-se dele em Nazaré. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre. E admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6, 5 a 6. Quando vocês quiserem ver o evangelho assim, cru, sem enfeite, leiam São Marcos. Quando vocês quiserem repousar nas palavras de Jesus, leiam São João. Mas São Marcos é cru. São Marcos é do detalhe. Olha essa palavra, olha a palavra de São Marcos. Repare, na sinagoga de Nazaré, a descrença era tão grande, a animosidade com Jesus era tão grande. Veja o que Marcos diz, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. São Mateus, que escreveu depois, vai ajeitar, diz, ele não quis. São Mateus sempre ajeita São Marcos, sempre, né? Veja, mas Marcos vai mesmo, ele não pôde fazer nenhum milagre. E admirou-se, escandalizou-se da incredulidade deles. Não é brincadeira não. Você chega na sua terra e sente o peso, os comentários, tá certo? A descrença. Então Jesus começam as portas a se fechar. Então as incompreensões da família. Depois a rejeição por parte dos chefes de Israel. Os escribas, sobretudo o sumo sacerdote e o sinédrio, deveria reconhecer o Messias quando ele viesse. E no entanto, veja, os fariseus, os saduceus, os escribas do sinédrio vão se fechando. E os escribas que haviam descido de Jerusalém para escutá-lo, para avaliar a pregação dele, diziam, está possuído por Belzebu.
e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Marcos 3, 22. Aí, acabam na raiz com a moral de Jesus. Não, ele expulsa demônios sim, ele faz milagre, mas é pelo capeta que ele faz. Pronto, acabou-se. Veja, Jesus vai sentindo aos poucos o cerco se fechar. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito. É sempre Marcos. Estejam atentos quando leiam o Evangelho de Marcos. Porque para Marcos o Evangelho não é a palavra de Jesus só. Para Marcos o Evangelho é Jesus. Tá certo? Então Marcos faz questão de mostrar os sentimentos, os gestos, as atitudes de Jesus. Tudo é Evangelho. Olhe como Marcos diz. Repare, Marcos é o homem dos detalhes. Olha, suspirando profundamente em seu espírito, ele diz: por que esta geração procura um sinal? Quer dizer, não é brincadeira. Você vai pregar, você vai anunciar o reino com o coração aberto, e vem as lapadas, a gracinha, a rasteira, veja, a piadinha. Faça um sinal. Que sinal tu fazes para a gente acreditar nisso? E Jesus diz: por que essa geração procura um sinal? Uma geração superficial, descrente. Veja. Mas pior ainda, a lentidão dos apóstolos. Essa é de lascar. Porque aí não é de fora, é de dentro, é de dentro, é de dentro, né? Dos 12 que ele escolheu. Os apóstolos eram lerdos. Os apóstolos eram superficiais. Os apóstolos eram lentos para crer. Porque a gente é de região, eu venho de uma diocese de praia, Maceió. E quem é de Maceió sabe, as piores paróquias são as de praia. Trabalhar com pescador, eita meu Deus do céu, né? Pescador, quando ele quer o peixe, vai lá no mar, pega e pronto. Depois o resto é sentar, tomar uma pinguinha, conversar. Eu ainda me lembro em Porto de Pedra, eu seminarista, fazendo pastoral, né? A igreja vazia, o pessoal todo na praça. Aí você passava os rapazes lá, eu dizia: você faz o quê? Ele olhava para mim e fazia: limpa o eixo do sol. E você ajuda ele. Pronto, assim, entende? Nunca me esqueci disso em Porto de Pedra, região de praia. E Jesus escolhe pescador, escolhe a pior raça para trabalhar com ele. Ainda hoje nosso Senhor não é muito bom de escolha, ainda hoje, tá certo? Aí vejam, à tarde daquele dia, Jesus lhes disse: vamos para o outro lado do mar. Eles despediram a multidão. Repare que passagem é essa. É encantadora essa passagem de Marcos. E levaram Jesus no barco em que estava. Havia ainda outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade. Não é chuva não, viu? É tempestade de vento. Ainda hoje existe no mar da Galileia. Os pescadores lá diziam: quando vem assim, se não amarrar o barco, acaba. Mesmo o barco na praia, o mar acaba com tudo. No rio Tocantins também tem esse tipo de tempestade, por ali. Eu estive pregando em Santarém, andei lá no rio, como é aquele rio lá, Tapajós, o de Santarém é um rio enorme. E também a mesma coisa, se não o barco não estiver bem amarrado, e às vezes escondido nos igarapés, o vento leva tudo e acaba. Pois bem, levantou-se Jesus, sim, havia outros barcos com ele. Nisto levantou-se uma grande tempestade, que lançava as ondas dentro do barco, de sorte que ele já se enchia de água. Jesus estava na popa, deitado num travesseiro. Olha São Marcos, arrumou um travesseiro para o barco. É como se Jesus não estivesse nem ligando, estava na parte de trás, a mais segura, veja, num travesseiro dormindo, como se não estivesse nem aí. Veja, eles o acordaram e disseram: mestre, não te importas que vamos morrer? Repare que repreendem Jesus. Aqui é uma reclamação, é uma queixa. Olhe como São Mateus coloca: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É uma oração. Podem comparar. Aqui não é uma oração, aqui é uma crítica a Jesus. Não te importas, tu dormes enquanto a gente está se acabando. Veja, Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. O vento parou e se fez grande calma. E Jesus disse aos discípulos: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé?
Tomados de grande medo, diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Na verdade, viu, deixa eu só fazer aqui uma observação. Vocês sabem que São Marcos escreveu o evangelho dele para os romanos. O ano 64 é o ano da perseguição de Nero. Foi o ano que provavelmente São Pedro morreu, 64 ou 67. E a queixa dos romanos era essa, dos cristãos de Roma: Senhor, o barco está afundando. Senhor, quantos de nós estão morrendo? E pior ainda, mais vergonhoso ainda, quantos de nós estão renegando a fé? Porque a gente fala muito dos mártires cristãos, mas fiquem sabendo que muitos cristãos nas perseguições apostataram, renegaram a fé. E era uma lapada maior ainda na igreja isso. Já era uma lapada os apóstolos morrerem, ver os líderes morrerem, os irmãos morrerem. Mas pior, ver tantos que negavam a fé. Senhor, onde tu estás? Por que dormes? Por que estás num travesseiro, numa boa, enquanto a gente morre? Não te importas. Marcos faz questão de colocar na boca dos apóstolos a crítica dos cristãos de Roma a Jesus. Não te importas que morramos, não te importa que pereçamos. E Jesus se levanta e diz: por que estás com tanto medo? Por que ainda não tendes fé? Quando ele quiser, ele diz: silêncio, mar, acalma-te. Pois bem, mas veja a dureza dos apóstolos, a lentidão. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia. Isso aqui é uma vergonha, é um dos textos mais tristes do Evangelho. Mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos. Vocês sabem que Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Jesus começa a pregação dele falando a todo o povo. Mas quando ele começa a perceber que o povo não entende o que ele diz, que o povo quer fazer dele um Messias curandeiro, um Messias milagreiro, e quando ele começa a perceber que vai dar com os burros na água, que vai terminar crucificado, o que é que Jesus começa a fazer? Ele muda a tática. Ele deixa mais de pregar para o povo, nunca deixou totalmente, mas deixa mais e começa a pregar só para os 12, para prepará-los, né, para a crise da cruz e para que depois continue a missão dele. É por isso que vocês vão ver às vezes Jesus fora da Terra Santa. O que é que Jesus estava fazendo no sul do Líbano, quando aquela mulher começou a aperrear porque a filhinha estava endemoniada, a Ciro Fenícia? Jesus estava lá, diz o Evangelho, e ele não queria que ninguém soubesse. Por isso que ele ia para a terra dos pagãos, porque lá ninguém o conhecia e ele podia ficar só com os 12. O que é que Jesus está fazendo na Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão? Está lá só com os 12. O que é que Jesus estava fazendo na Decápole, que é uma região de pagãos, onde tinha até porco? Lá com os 12. Não estava pregando, estava lá formando os 12. E qual era a formação? O que era que Jesus ensinava aos 12? Né? Quem já fez teologia lembra, os gnósticos, os hereges diziam: ali ele ensinou tanta coisa. Todas as mentiras que os gnósticos diziam que sabiam, dizia que Jesus ensinava ali naquelas horas. Não, São Marcos diz o que ele ensinava. Olha aqui, olha aqui. E pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, resumo do ensinamento: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Era isso que Jesus ensinava aos 12 a sós. Veja, para os 12 não entrarem no oba-oba do povão. Fiquem sabendo que eu vou morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Segurem o tranco. Ainda hoje é isso que Jesus nos diz, né? Já não vos chamo servos. No dia da ordenação de vocês, escutem essa palavra de Jesus. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. E o que Jesus ouviu do Pai é que ele ia passar pela cruz, que ia salvar o mundo não pelo sucesso, mas pela cruz. Esse é o segredo que Jesus nos conta, para que a gente aprenda a se imolar com ele, a se quebrar com ele como ele se quebrou na cruz, como se quebra na hóstia em cada missa. Eu vos dei a conhecer, por isso sois meus amigos. Padre que fuja da cruz, padre que pense em viver o sacerdócio dele, sem passar pela cruz, não entendeu nada do que é ser padre. Nada. Não.
fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Jesus diz isso no capítulo 22 de Lucas, aos 12, no fim da vida. Que palavra tão bonita. Coloque na cabeça, a sua tribulação é tribulação de Jesus. Você e ele, pelo batismo, pela Eucaristia, são uma coisa só. São uma coisa só, né? Nunca esqueçam isso. Como dizia aquele pregador francês, Bossuet, né? Cristo e a igreja são uma coisa só, né? Jesus e l'Église, c'est tout un. São tudo uma coisa só. Veja, sobretudo nós, padres, nós, já não vos chamo servos, vós sois meus amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. É nosso segredo. É como se Jesus dissesse no nosso ouvido de padre: sofre comigo, morre comigo. Olhe, meus filhos, o sacerdócio que vocês um dia, com a graça de Deus, haverão de receber, vocês não vão exercer primeiro fazendo coisas. É sendo amigo de Cristo, é ficando com eles. Eu digo muito ao povo da minha diocese: vocês veem o padre de vocês trabalhando, vocês veem o padre de vocês viajando daqui para ali nas capelas, mas tem uma coisa, tem coisas que vocês não veem no padre de vocês: as horas de oração dele, as lágrimas que ele chora no travesseiro, nas dificuldades, nas crises, as tentações dele, os momentos em que ele olha para o Cristo e diz: é por ti, Senhor. É aí que está o caroço do nosso sacerdócio. Não é em fazer coisas, não é em fazer, é em ser com Cristo. Não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Ser padre é compartilhar desse segredo de Jesus. Ser padre é dizer, olhando para a cruz: pode confiar em mim. Senhor, pode confiar. Pode pedir o que o Senhor quiser. Também essa cruz, também essa dor, também essa pobreza, também essa renúncia. Jesus não salvou o mundo fazendo coisas. Jesus salvou o mundo com toda a sua existência, fazendo-se obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Uma grande tristeza hoje do sacerdócio é essa. Muitos padres com pouca mística, muitos padres pensando que ser padre é fazer pastoral, é fazer coisas. Não é, não é. E vou dizer uma coisa a vocês, viu? Não se escandalizem não, não sei se vão ouvir de outra pessoa, mas eu vou dizer com toda convicção: não sejam padres por causa do povo. Se vocês forem padres por causa do povo, vocês estão fritos. Haverá momentos em que o povo não entenderá vocês. Haverá momentos em que vocês poderão fracassar com o povo. Sejam padres por causa de Jesus. Jesus nunca lhes faltará. Se vocês forem padres por causa de Jesus, só de Jesus, ainda quando o povo falhe, vocês amarão o povo. Ainda quando o povo volte as costas para vocês, vocês lavarão os pés do povo, para fazer como Jesus fez. Nunca esqueçam isso. Jesus nunca lhes faltará, nem na vida, nem na morte. Nem na morte. Ontem eu escutei na novena do Carmo lá em Recife uma frase que me chamou a atenção. Frase antiga, daquelas novenas antigas, né? Não sei se os teólogos hoje aprovariam, mas aquela frase está certa. Pedindo a Nossa Senhora: na hora horrenda da morte, valei-me. Isso. Na vida da gente há horas horrendas, e a última hora horrenda é a da morte, hora decisiva da nossa vida. Pois bem, é a nossa amizade com Cristo, é ter jogado a vida em Cristo, é ter feito de Cristo nossa paixão, que faz com que as horas mais horrendas da vida
se tornem suportáveis e até doces, se a gente tem os olhos fixos em Jesus. Então nunca esqueçam isso. Nunca. Um padre que tem entendido que sua paixão é Jesus, né, que Jesus o convida a crucificar toda a sua vida junto com ele, esse padre não deixa o ministério. Esse padre não perde a vocação. Porque também vou dizer outra coisa. Eu estou me afastando aqui um pouquinho, volto já para quê? Mas são coisas que a gente tem que dizer. Olha, vocação é questão de fé. Profissão a gente escolhe. Tá certo? Eu escolho. Escolho uma profissão pensando em 3 coisas: fazer aquilo que gosto, fazer aquilo que me dá um dinheiro para viver e fazer aquilo que ajuda os outros. Quem escolhe uma profissão que o realize nessas 3 coisas é feliz profissionalmente. A profissão eu escolho para mim. Vocação não é você quem escolhe. Vocação é uma questão religiosa. Tanto que não existe teste vocacional. O teste é teste de aptidão profissional. Essa palavra vocação é só para a religião. Vocação é um chamado de um outro, que me chama, eu nem queria às vezes. E ele diz, você vem. Eu tentei fugir. E ele diz, você vem. Vocação é Deus quem dá. A vocação não vem de dentro. Não vem de dentro, é mentira. A vocação vem de fora. Vocês ainda não sabem se tem vocação. Não sabem não. Vocês estão se preparando, vocês estão fazendo um discernimento. Vocês saberão que tem vocação. De certeza, vocês vão escutar no dia. Alguém vai dizer assim, um diácono, pela boca da igreja, aí sim, pela boca de Deus, pela boca da igreja, o diácono vai dizer, aproxime-se aquele que será ordenado presbítero. Fulano de tal, dirá o nome de vocês. E vocês, diante de toda a igreja, vão se levantar e vão dizer, presente. Em latim tão bonito, Adson, aqui estou. Estou aqui. Naquela hora, a igreja todinha vai escutar a sua vocação. O seu chamado. A vocação não vem de dentro. A vocação vem de fora. É como a fé entra pelo ouvido. Veja. É claro que quando Deus quer chamar, São João da Cruz diz, Deus quanto mais quer dar, mais faz desejar. Mas é preciso que se faça o discernimento, se esse desejo é vocação ou não. É o que os formadores, é o que vocês, é o que o bispo, o último que deve discernir, tá certo? Vão olhar durante todo o processo de formação. Ah, mas eu quero ser padre. Se você quer, mas não tem vocação. Não tem vocação. Mas eu sinto, sim, mas o seu sentimento não é vocação. A vocação não é constatável assim. Há sinais, mas o discernimento último é feito na fé. Vem de fora. Então entendam isso. Vocês estão achando que são chamados por Deus. E tomara que todinhos sejam. Tanto que alguém pode se sentir chamado, mas não ter as condições. Né? Um seminarista. Aí você descobre que o seminarista tem vida dupla. Pintava e bordava. Meu filho, não dá para você ser padre. Mas eu sinto o desejo de ser padre. Eu sinto que tenho vocação. Não tem. Você tem o desejo, você tem... Aí a palavra tem que ser outra. Você tem vocabilidade. Você tem assim algumas aptidões que daria para você ser um bom padre. Mas vocabilidade não é vocação. Tá certo? Muito bem. Até aí eu acho que está claro, não está? Agora eu vou dizer uma outra coisa. Prestem bem atenção. Depois que os senhores disseram presente e foram ordenados, não existe mais crise de vocação. Né? Padre com 5 anos de padre, eu estou com crise vocacional. Tá não, padre. Você foi chamado, todo mundo ouvia, eu estava lá na sua ordenação. Você está com crise de outra coisa, é de fidelidade. Sem essa de crise vocacional. Padre não tem crise vocacional. Religioso depois da profissão perpétua não tem crise vocacional. Tem crise de fidelidade. Fique, padre. Mas eu estou me acabando. Se acabe, padre. Ele também se acabou. Fique. Fique. Entende? Fique. Perca a vida com Jesus.
Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida, vai encontrá-la. A gente crê, eu disse a vocês ontem, Jesus não é óbvio. Jesus não é o que a gente espera. Jesus dá um nó na gente. Crer em Jesus, a gente tem que se converter mesmo. Entende? E quantos largam e voltam atrás? A igreja compreende, dá uma dispensa, mas eu lhes digo, cada padre que pediu dispensa, cada religioso que depois dos votos deixou, a gente deve amá-los, respeitá-los, ajudá-los, acolhê-los. Mas foram infiéis e um dia responderão a Deus por isso. Tem que dizer, meus irmãos, com Deus não se brinca. Pensem bem antes de receberem a ordem sagrada, porque depois que receber, não lhes é lícito voltar atrás. Não lhes é lícito. Não tem dispensa do Papa que apague a infidelidade. O Papa, por misericórdia, tá certo, dá a dispensa, mas é infidelidade. O livro do Levítico é claro: tu cumprirás diante do Senhor teu Deus a promessa que tu fizeres. Tu não és obrigado a prometer, mas uma vez prometendo, cumprirás o que ofereceste ao teu Deus. Não brinquem com Deus. No dia da ordenação, digam: é para sempre, é por toda a eternidade, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso, na vida e na morte. Nunca esqueçam disso, tá certo? Nunca esqueçam disso. Mas vamos voltar para aqui. Então vejam, né? Eu estou lendo ainda a passagem aqui. Então Jesus, veja, vai caminhando e explicando aos apóstolos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e depois de 3 dias ele ressuscitará. Escute só: eles porém não compreendiam esta palavra e tinham medo de interrogá-lo. Não entendiam nem queriam entender. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus lhes perguntou: sobre o que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Marcos 9, 30 a 34. É uma das passagens mais vergonhosas do Novo Testamento, né? E diz tanto do que a gente é. Isso aqui é tradição apostólica, não mudou nada. A gente aprendeu dos apóstolos e continua, infelizmente, aprendeu o que não presta, né? Jesus vai na frente dizendo: eu vou morrer, eu vou para a cruz, e a gente vai atrás discutindo quem é o maior. Veja, os discípulos seguem com os pés, mas não seguem com o coração. Jesus foi o homem mais solitário que já existiu. Quer dizer, nem os 12 o compreendem, nem os 12. Vocês imaginam a sensação de fracasso de Jesus? Os parentes zombam dele, os chefes do povo o rejeitam, os apóstolos não entendem. E as incompreensões do povo, não é? Com a teologia de libertação, a gente fez do povo um Deus. Chega a encher a boca, faz o povo. Não, o povo também tem falha, o povo tem seus pecados, tá certo? Tem beleza e tem feiura. Só em Deus há Deus, viu, minha gente? A Deus, só o Senhor é Deus. O povo, ontem como hoje, meu Deus do céu, olha aqui, Jesus saiu dali e foi para a sua terra acompanhado de seus discípulos. Chegado o sábado, pôs-se a ensinar na sinagoga. Muitos que o ouviam se admiravam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa? E esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, não é o irmão de Tiago, de José? A gente não conhece, suas irmãs não vivem aqui. E não queriam acreditar nele. E Jesus se queixa, né? A quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem se parece? Repare essa queixa de Jesus. São como crianças brigando na praça, né? Não sabe do que vão brincar. Vão brincar de quê? E não se... Nós tocamos flauta, mas não dançastes. Nós cantamos cânticos de luto,
e não chorastes. Ou seja, não adianta. Eu fale o que eu falar, vocês não querem conversa. Lucas 7, 31 a 32. E no fim de tudo, a rejeição final em Jerusalém. Jesus, viu, meus filhos? Jesus fracassou, viu? Nunca esqueçam disso. Viu? Eu vou repetir. Jesus fracassou na pastoral dele, viu? No fim da vida, Jesus não conseguiu convencer o povo de Israel, não. Ele veio para convencer Israel. Israel devia acolher o Messias e levar o reino do Messias aos outros povos. Vão lá, Israel, vão lá. Pergunta aos judeus se eles acreditam em Jesus. Jesus fracassou com o povo. Tem mais triste ainda. Jesus fracassou até com os 12 que ele escolheu. No fim, Jesus estava sozinho. Tá certo? E Jesus fracassou, sabe por quê? Porque foi fiel até o fim ao Pai. Eu vou voltar para esse tema ainda hoje pela manhã. E foi esse fracasso que terminou na cruz que nos salvou. Viu? Porque aquilo que dizia, eu já disse a vocês, já recordei, Maria Teresa, nós não somos chamados a fazer sucesso. Nós somos chamados a ser fiéis. É a fidelidade a Cristo. É a fidelidade ao Pai, o critério da verdade ou da mentira do nosso ministério. Quando eu disse lá em casa que ia ser padre, você não era nascido não, só o padre Reitor, né? Só o padre Reitor. Foi em 1980, quando eu disse lá em casa que ia ser padre. Foi depois do café da manhã, no sábado santo. O meu pai conversou comigo a manhã toda, me aconselhando. E ele disse: vai ser padre, dê a sua vida todinha a Cristo. Todinha. Não se poupe. Não poupe saúde, não poupe tempo, não poupe os seus talentos. Dê tudo a Cristo e à igreja. Faça sempre o melhor que você puder. Agora o resultado, nunca esqueça, não pertence a você. Pertence a Cristo. Faça a sua parte, sem nunca ligar para o resultado. Foi assim que Cristo fez. O Cristo olhava o Pai, a vontade do Pai, e pronto. Não fazia depois pesquisa de Ibope para ver o que o povo esperava. Isso fazem os marqueteiros. O político vai se lançar, primeiro diz: faça uma pesquisa, que tipo de político eles querem, e de acordo com a vontade deles, eu faço o meu papel e boto a minha maquiagem e a minha máscara. Nós não somos isso. Não. De jeito nenhum. Nosso Senhor nunca fez isso. Nunca. Tá certo? Pois bem, então vejam onde é que a fidelidade de Jesus vai levando. No final de tudo, repito, a rejeição final e o fracasso. Lembrem o Evangelho de João, no capítulo 13, começa a narrativa da ceia e da paixão. Aquilo que os exegetas chamam o livro da glória, não é isso? Vejam como é que termina o capítulo 12. O resumo da vida da pregação de Jesus. Escutem. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele. É a conclusão. João, capítulo 12, versículo 37. Não creram em Jesus de Nazaré. Pronto. Ainda hoje, eu estava vendo um site da internet, um site judaico. 10 motivos pelos quais Jesus de Nazaré não é o Messias. Estão lá, bem claros. Pronto. Não creram, não creem nele. É interessante que cada motivo está lá. É óbvio que ele não é o Messias. É óbvio que ele não ressuscitou. É óbvio que ele não cumpre as Escrituras. Não creram nele. E Jesus vai dizer no fim da vida, com lágrimas nos olhos: Jerusalém, Jerusalém, tão amada por todo judeu, tão amada por Jesus, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados,
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os pintainhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Tu me rejeitaste, Jerusalém. Mateus 22, 37. Lucas 13, 34 a 35. E por fim, já estou terminando, viu, meus filhos? E por fim, a solidão sozinha, a solidão com o Pai. Veja, Jesus começa com o maior sucesso na Galileia, a multidão, e Jesus termina sozinho com o Pai no Horto das Oliveiras. Mais uma vez vale a pena escutar São Marcos. Foram a um lugar cujo nome é Getsêmani, e ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou, atenção para isso, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Medo e angústia. Jesus está num quadro de depressão. De depressão. Ele sentiu isso. Sentiu. Deus sentiu depressão. Que frase. O Filho de Deus, que é uma pessoa divina, humanamente sentiu tudo o que nós sentimos. E escute, e disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. É depressão. Veja. E precisa de ajuda. Permanecei aqui e vigiai. Jesus procura o apoio naquela hora. Veja, o consolo, a ajuda dos discípulos, e não encontra. E indo um pouco adiante, caiu por terra. É depressão. Caiu por terra, de dor, de angústia, e orava para que, se possível, passasse dele a hora. Jesus está com medo da morte. Veja. E dizia: Abá, papai. Veja, o pai querido, o pai amado, o pai que nunca lhe faltou. Abá. Interessante que São Marcos faz questão de deixar a palavra aramaica. São Paulo está escrevendo em grego, São Marcos está escrevendo em grego para gente que não sabia aramaico. Mas aqui São Marcos nem ousa mudar a palavra. Abá, papai. E depois traduz: ó Pai, tudo é possível para ti. É possível, Pai, salvares o mundo sem que eu morra. É possível. É possível, Pai, salvares o mundo convertendo Israel. Tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Isso aqui não é teatro, não. Isso aqui é aquela situação que a gente não vê mais sentido, que a gente queria fugir dela. Mas olha o nosso Jesus como é. Não, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, não sei se você se lembra dessa cena no filme do Mel Gibson. É uma das mais dramáticas do filme. Os discípulos dormindo. Jesus grita pelo Pai. Lembrem, tem uma lua bem bonita. E quando ele diz: Pai, se for possível, vem uma nuvem e encobre a lua. Como se o Pai escondesse o rosto de Jesus. É a vossa hora e o poder da treva. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Reza, volta de novo, e ao voltar de novo encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono, e não sabiam o que lhe dizer. Jesus termina sozinho, sem o povo, sem os chefes, sem a família, sem os 12, sem os 3 que ele mais amava, sem o Pai. Marcos 14, versículos 32 a 40. E ele vai dizer no Evangelho de João: eis que é chegada a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. João 16, 32. Para terminar, meus irmãos, como é que Jesus conseguiu viver essa situação? Como é que Jesus conseguiu manter o rumo, não se desesperar, não se perder, não desistir, vendo tudo fracassar, vendo a rejeição chegar, vendo
o ministério dele, a missão dele fracassar. Como é que ele resistiu? Eu lhes digo como. Porque ele tinha o coração, o olhar no Pai. No Pai. O Pai foi o carinho, o Pai foi a rocha, o Pai foi a alegria, o Pai foi a esperança, o Pai foi a vida de Jesus. E nós somos chamados a imitar Jesus, unindo-nos a Jesus, em Jesus, no Espírito de Jesus. A nossa vida deve ser uma paixão pelo Pai do céu. Eu queria terminar com as palavras que para mim, depois do Pai Nosso, é a oração mais bonita que já foi composta. A oração do beato Charles de Foucault, né, que retrata perfeitamente a alma de Jesus. Vocês conhecem essa oração? Meu Pai, eu me abandono em Ti. Faze de mim o que quiseres. E aqui a frase mais bonita, mais difícil. Por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço. Olha, ele não está agradecendo pelo que o Pai já fez. Ele não está agradecendo pelo que o Pai está fazendo. Por tudo o que tu fizeres, Pai, eu não sei o que vai ser. Charles de Foucault morreu assassinado, viu? Uma morte besta, como a do irmão Roger de Thésée. Um beduíno o matou. Ele está enterrado nas areias do deserto do Saara. Por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço. Não sei do meu futuro, Pai. Não sei se vou terminar meus dias numa cama. Não sei do sucesso ou do fracasso. Por tudo o que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou disposto a tudo. Aceito tudo. Contanto que a tua vontade seja feita em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo nada mais, meu Deus. Que coisa linda. Não desejo nada mais. Ponho minha alma em tuas mãos. Entrego-a a ti, meu Deus, com todo o ardor do meu coração, porque te amo. E é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em tuas mãos sem medida, com infinita confiança, porque tu és o meu Pai. Isso é a vida de Jesus. Isso são os sentimentos de Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.